Você vai ouvir agora o podcast do Super Review Time, a sua hora de rever o que não viu. Acesse superreviewtime.blogspot.com. Libere, exo anda, exo olvo. Libere. Eu reprovei latim, eu não vou conseguir cantar Frozen em latim. Embora eu acho que em algum momento eu tenha conseguido, mas eu tô ficando velho e tô esquecendo das minhas habilidades primárias. Mas, olá você, como é que você tá? Você aí que tá lavando louça, que tá desenhando, fazendo alguma atividade manual e bruta e mecânica, tipo lixar uma espada. Porque eu quero acreditar que o meu público é o tipo de público que amola uma katana do tamanho do próprio braço. Esse é o tipo de público que ouve o Super Review Time. Esse é o público que me acompanha, com certeza, né? Não é um bando de nerd fedendo a Doritos e com poucas habilidades sociais e que passam muito tempo livre no computador se enchendo de salgadinho. Não. Meu público é gente de bem, é gente que tem uma vida saudável e eu não sei pra onde eu queria ir com essa piada. Eu botei meu água no canto errado, peraí. Muito bem, como eu já mencionei, eu sou o Kappan Katsuragi. Eu acho que eu mencionei isso, Kappan Katsuragi do Super Review Time. Você está ouvindo o Kappan Comenta, né? O único podcast que é oficialmente patrocinado pela Lady Murphy, porque todas as vezes que eu tentei gravar esse podcast agora deu errado, né? Eu gravei ele todo ontem, mas eu tava com a energia tão baixa que me dava tristeza, sabe? Quando eu fui ouvir pra ajustar os graves e tirar o ruído e tal, eu fiquei, caramba, cara, isso não vai dar certo, isso tá muito ruim. Esse é o problema de o único horário que você pode gravar é de madrugada, né? Eu fui gravar isso, eu acho que era 2 da manhã, eu fui terminar às 3, né? Eu já tava morto de cansado, assim, mentalmente, porque eu não dormi de qualquer jeito, né? Eu não tava cansado, assim, pra dormir, eu tava só mentalmente cansado. E nada mais estava fluindo na minha cabeça, né? Eu tava quase como agora, só que agora, hoje, depois de jantar, eu comi o resto do... Esse microfone aqui tá muito na minha frente, tá pegando todos os meus pés. Depois de jantar, eu comi o resto de um doce de café que eu tinha feito ano passado, eu acho. Eu quero dizer que ano passado, mas não tenho certeza. E eu espero que tenha tido algum efeito agora, porque pela madrugada. E aí, assim, ontem, quando eu tava gravando, na hora que eu tava gravando, o computador travou do nada. Passou o dia todo sem travar, trava na hora que eu gravo. Pois é. E aí, hoje, agora, né, eu arrumei toda a mesa aqui pra gravar, botei o microfone, botei o celular, peguei o roteiro que eu escrevi, e aí começou a chover. Pois é. E o celular... Ele parou a tela aqui, muito bem. Eu espero que não tenha zoado a gravação, né? Depois eu vou ver, depois que eu terminar de gravar esse bloco eu vou ouvir de novo, pra vocês verem como é como tudo conspira contra mim na hora que eu vou gravar essas coisas, né? Mas aí, como é que vocês estão? Vocês estão bebendo água? Vocês estão comendo direito? Vocês estão dormindo direito? Porque eu posso dizer com certeza que eu não tô fazendo nada dessas coisas, né?
não tô dormindo direito, não tô comendo direito, não, comendo até que eu tô, mas dormindo não, porque começou a... Eu achei que a temporada de chuva tinha parado, né, porque por causa das goteiras começou a adentrar o quarto que eu tô, começou a piorar, né, eu já comecei a dar nomes pra elas também, Riley e Maya, e... lá no meu quarto original já tem tanto nome que eu não consigo mais nomear, né? Aqui eu ainda consigo nomear alguns. Tem a Riley, a Maya, aquela petúnia, pode ser a petúnia, eu não sei. Mas o importante é que quando começa essa temporada de chuva eu não consigo mais dormir direito, porque eu fico preocupado e eu fico tipo ouvindo o pingar da chuva e vendo se tá caindo em cima das cumbucas, da sapaué que eu boto no chão e no papelão. Então por causa disso eu não tô conseguindo dormir direito, mas incrivelmente eu ainda tô produzindo muito, sabe? Eu tô tentando manter aquela coisa que eu disse no começo do ano que eu ia fazer, de eu não me cobrar tanto, mas é porque tem dia que realmente o bichinho da produtividade me come não, ele me morde. Se ele tivesse me comido seria melhor, porque aí eu teria cessado de existir. Mas ele me morde e aí eu fico... Caramba, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer alguma coisa. E... aí eu vou atrás de escrever alguma coisa, eu vou editar. Eu tive muito problema, eu tô muito cansado por causa do YouTube, que eu tive que refazer 2 vídeos, O primeiro vídeo foi de Full House, que eu tive que refazer, renderizar e editar as paradas dele umas 5, 6 vezes no mínimo. Isso com o computador travando enquanto eu renderizava. Aí eu tinha que pegar o backup, porque às vezes o Oliver, quando ele travava assim, ele não salvava direito o backup, né? Eu tinha que ir manualmente na pasta lá do backup para ver se tava tudo direitinho, se tinha como salvar ainda, né? E eu tinha que... normalmente eu tinha que refazer o que eu já tinha feito. Então foi um sacrifício, foi um sufoco. O vídeo de Boy Meets World está pronto. Eu vou lançar assim que eu tiver saco, assim que eu tiver vontade. E esse foi o que eu tive mais problema, porque tipo, o vídeo de Full House, ele pelo menos deixava o vídeo pro ar, né? Sem monetizar, mas deixava lá. O de Boy Meets World, ele bloqueava o vídeo, ele não deixava eu postar. Aí eu tive que fazer uns gambiarras a mais nele. Surpreendentemente, eu acho que o resultado visual ficou melhor do que o do Full House, né? O Full House, eu tive que editar muito ele. No final das contas, eu descobri que eu não precisava mudar as cores, né? Só deixar ele com... Na verdade, acho que o negócio era que eu botei o ícone do blog muito grande, aquele chapéu, né? Botei ele muito grande no canto da tela. Acho que isso confundiu mais ainda o bot. O que é uma prova de que eu preciso voltar a fazer vídeo aparecendo, né? Com a tela verde. Eu gostei muito, muito daquele formato, mas... como eu não tenho mais condição de fazer a tela verde, eu não consegui... Eu não tenho como fazer de novo. Então vai ser só voice over por um tempo. Mas falando em Boy Meets World, né? Hoje nós estamos falando sobre Girl Meets World, né? Garota Conhece o Mundo, que é a sequência, o spin-off de Boy Meets World. E é uma pequena caixa de Pandora a ser discorrida, né? E assim, ao contrário do que eu fiz no podcast de Boy Meets World, que eu sinto que eu fiquei muito low energy, que eu me perdi demais, porque era 7 temporadas e realmente era muita coisa para poder lembrar, né? Eu anotei os pontos aqui melhorzinhos para tentar me focar mais, que assim, normalmente eu não anoto os pontos, né? Especialmente porque, de novo, 7 temporadas é muita coisa e eu ia me perder de qualquer jeito, mas eu achei melhor fazer assim, porque, né, sabe? Mas, então vamos lá, vamos dar uma olhada em Girl Meets World, logo depois da vinheta. Vinheta ou propaganda? Propaganda. A vinheta já foi, eu sou imbecil, eu sou
Pra você que é um cão ignorante que não conhece Boy Meets World, ou O Mundo é dos Jovens, ou esse mesmo podcast, porque eu já comentei toda a série aqui no podcast anterior. Boy Meets World era uma série da ABC, né, que é uma emissora dos Estados Unidos, né, basicamente o SBT de lá, em mais de uma maneira do que você pode imaginar. E era uma daquelas séries que passava na grade de sexta-feira à noite, né, o TGIF, Thank God It's Friday. Ele passava junto com Full House, Family Matters, e Step by Step, e Família Dinossauro. E era muito boa. É uma série muito boa, uma série assim assustadoramente boa, porque ela conseguiu ter uma gimmick interessante na primeira temporada, né? Que era um conjunto de coisas. Era o professor do moleque ser vizinho dele, né? Mas como ser uma série que tem um real coração, que tem lições realmente relevantes assim para a vida, né? A forma que os personagens aprendem a moral da história é de uma forma muito mais natural e menos forçada e mais orgânica do que era nos anos 80, né? E até os anos 90 também. Tinha muita série que tipo, a moral era muito óbvia. Full House tinha muito disso, e às vezes eles até meio que forçavam a moral e aí depois eles passavam por cima em alguns casos. Mas tipo, não era... O tipo de lição também era diferente. Por exemplo, Full House, o tipo de lição que eu lembro assim de cabeça era um episódio que a Stephanie era DJ, roubou alguma coisa da loja, ou era um episódio que a Stephanie ficava de mal com a Michelle. Sempre tinha alguma coisa assim, né? Eram problemas comuns, mas eram representados de uma forma muito mais romantizada, digamos assim. Boy Meets World era legal porque ele era muito mais pé no chão, né? Aí o Kamen Rider, tava faltando o Kamen Rider nesse episódio. Semaru Shoka Jigoku no Gundam. Boy Meets World, ele tinha uma aproximação muito mais sincera e muito mais... como é que eu posso dizer? Ela começava uma conversa, né? Ela dava a faca e o queijo na mão pro público para começar uma conversa, para começar a pensar sobre aquilo. E assim, muitas vezes, especialmente na primeira temporada, era muita lição voltada para as crianças, né? No relacionamento dela com os amigos, com os pais e com o professor. Um episódio que eu gosto muito de referenciar é aquele que o pai do Corey, né, que é o protagonista, o Corey acorda assim de madrugada, e aí o pai dele tá vendo o jogo de beisebol, e eles assistem o jogo, né, porque tava tipo no final quase. E aí o Corey não dorme direito e vai pra escola com sono, fica dormindo na hora da aula. E aí o professor dele, né, que também é o vizinho, o senhor Finet, eu não sei fazer, eu não tenho a capacidade de modular a voz como o Eric. O lance dessa história toda era interessante porque a conclusão de que o Corey chegou nesse episódio foi de que duas pessoas podem estar certas e erradas ao mesmo tempo sobre o mesmo assunto. O pai do Corey estava errado, claramente errado, em fazer o Corey virar a noite assistindo o jogo de beisebol, sabendo que tem aula no outro dia. Mas o Sr. Finney, que tinha punido o Corey com uma nota baixa por causa disso, né? Ele apresentou um outro ponto de vista pro Corey. E assim, eu gosto muito como a atuação do Finney e do Corey, que é uma criança. Lembra disso? O Sr. Finney é um velho. Nos anos 90 ele já era velho. Hoje ele tem quase 100 anos. Não é piada, ele tem quase 100 anos, o Sr. Finney. O Sr. Finney conta pra ele que, escuta, quando eu era criança, né, tava no meio da guerra, e o presidente ia pra rádio pra anunciar o fim da guerra. E aí eu perguntei pro meu pai, eu posso ficar
um pouco mais tarde para ouvir o presidente na rádio, e o pai dele disse: não, amanhã tem aula. E você sabe, Corey, por que você sabe, Corey, o que eu aprendi naquele outro dia na aula? Eu não faço a menor ideia. Aí a conclusão que ele chega é que às vezes é mais importante você passar mais tempo com a sua família, né, com seu pai, especialmente quando você é uma criança e você sabe, é um período que passa rápido demais, às vezes não é bem aproveitado, do que ir para a escola por obrigação para, sabe, preencher uma prova depois de algo que você vai esquecer depois. Mais importante criar esse tipo de laço e às vezes até presenciar eventos históricos, como é o fim de uma guerra. Isso era na primeira temporada. Na primeira temporada a gente já tinha esse tipo de conversa e era fantástico. Porque assim, ele conseguia achar o equilíbrio perfeito que interessava a adultos e a crianças e conectava os dois, criava aquele interesse mútuo. Mas também era interessante porque é uma série que conseguiu envelhecer junto com o público. É uma série que conseguiu na segunda temporada já, quando o Corey e o Sean foram pro ensino, eu acho que era o ensino médio. Eles estavam no Fundamental e foram pro médio, ou era Fundamental 2, uma coisa assim. Eu acho que era Fundamental 2. Mas nos Estados Unidos é dividido diferente, todo zoado, não sei porquê, eu não lembro, né? E aí cria essa intimidade com os personagens. Eles conseguiram amadurecer, na segunda temporada eles já começaram a amadurecer mais os temas, né? Isso foi só escalando, mas eles nunca perderam esse foco. Eles nunca perderam essa natureza de ensinar coisas úteis, ensinar coisas relevantes, né? E de uma forma ampla, de uma forma assim que também abre para debate, né? E acima de tudo é engraçado. É uma série legitimamente engraçada, sabe? O ritmo, o senso de timing, a escrita da comédia é muito boa. Tem frases muito memoráveis, às vezes até muito quotáveis, né? Impressionante. Então, esse pequeno resumo é só pra você que não viu Boy Meets World, né? E é um apelo, assista Boy Meets World, assista, vale muito a pena, muito, muito a pena mesmo. E se você for assistir em inglês, por favor, porque a dublagem corta certas referências culturais e eu não sou muito fã da dublagem, porque eles mantêm o mesmo dublador de alguns personagens desde criança até adulto e é meio bizarro. A voz da Topanga, principalmente, é muito bizarra, né? Eu meio que gosto da voz da Marisa Leal, né? Ela também dubla a Pequena Sereia e dubla a mulher do Jay Austen do filme A Virada. Eu meio que gosto da voz dela, mas assim, aquela voz enjoenta, sabe? Voz de menina enjoenta, tipo Ariel. Mas... E ela é uma dubladora. Mas... Eu não sei, cara. Não encaixa na Topanga. Não encaixa. Especialmente quando ela é piveta. Não encaixa. Mas 15 anos depois de Boy Meets World, acho que foi 15 anos, uma coisa assim, o Disney Channel fez a sequência, né? A série original foi feita pela Disney, mas foi feita por um braço da Disney, que era a Touchstone, que foi exibido na ABC, que era uma emissora da Disney, então, né? Tudo em casa. E é uma série totalmente diferente. É uma série assim... Uau! É impressionante porque é o mesmo elenco, é a mesma equipe criativa. Até o Ben Savage, que fez o Corey na série original, ele também era produtor tecnicamente, né? Ele pivete dizendo pro Michael Jacobs como era que ele queria ver a série, né? E eu acho que assim, é um ponto... Eu acho que é por isso que Boy Meets World funcionou tanto por tanto tempo, porque sempre vinha de um ponto muito sincero, né? Que era o que o moleque protagonista que
era da faixa etária do público-alvo daquela série que foi crescendo, queria ver naquela série, né? Então, e ele é coprodutor de Girl Meets World também. Mas vamos lá, Girl Meets World se passa em Nova York, não mais na Filadélfia, porque se você... spoilers. É sobre a Riley. Ela é filha do Corey da Topanga. Ela tem um irmãozinho, o Og, e a melhor amiga dela é a Maya, que é estranho demais, porque assim, a gente sabe que a Riley e a Maya é pra ser um arquétipo igual o Corey e Sean, sabe, os melhores amigos desde sempre. Mas é bizarro porque a Maya lembra muito, mas muito o Sean. A ponto de eu achar que o plot twist da série seria que iam revelar que a Maya é filha biológica do Sean, porque não é possível. O olhar dela, a sobrancelha dela, o queixo dela é puro Sean. Você pega uma foto da Sabrina Carpenter e do Ryder Strong na época da série original, você bota um do lado do outro, você fica... Ela é filha do Sean. Não tem pra onde correr. E assim, eu já gosto da Sabrina Carpenter porque ela dublava personagens que eu não fazia ideia de que ela dublava, né? Primeiramente a princesa Vivian em Princesinha Sofia. Eu sempre gostei muito dela porque eu me identifico muito com a personagem que é tímida e quieta e tem um certo talento para arte, mas também tem uma dragoa de bichinho de estimação e que é muito energética, e minha pet é uma Beagle, né, a Zelda. Então dá pra ver a semelhança. Mas eu não fazia ideia de que era ela. Eu não fazia ideia de jeito nenhum. Mas eu reconheci a voz dela, eu comecei a assistir a série e fiquei... eu conheço essa voz, eu conheço. Aí eu fui olhar o IMDb dela e... badabim badabum, ela dubla a Melissa a Lady Milo Murphy. E... começou a chover, muito bem. Meu pai. Se começar a chover demais, eu corto aqui e vocês vão notar um corte brusco, certo? Então, basicamente a série é sobre elas duas aprendendo sobre como funciona o mundo, e a gimmick do professor ser o vizinho delas é que é transformado no professor sendo o pai da Riley. Ou seja, o Corey agora é um professor. Porque, é claro, por que não? E no grupo delas também tem o Lucas, que é o moleque transferido do Texas, né, que é o tipo grandalhão protetor de bom coração que vai todos os dias ao bosque para recolher lenha. E tem o Farkle, que é o filho do Minkus. O Farkle, ele é o gênio e que ele diz que sempre amou a Maya e a Riley igualmente, que um dia vai casar com uma das duas, ou as duas ao mesmo tempo. O que implica que Farkle provavelmente é mormon. O que o Farkle é na série é muito diferente do que o Minkus era na série original. O Minkus, na verdade, ele era um personagem que só ficou durante a primeira temporada. E eu acho que ele poderia ter funcionado melhor nas temporadas seguintes, né? Mas os produtores resolveram cortar o personagem, infelizmente. Mas acho que é porque o Minkus, ele era um personagem muito mais cartunesco e a série ia seguir por um caminho que era menos cartunesco nesse sentido, assim. Ia ter muito episódio cartunesco, né? Exagerado cartunesco, mas... Olha, tá vendo a chuva aí agora? Ia ter muito episódio cartunesco, mas eles queriam controlar um pouco mais. Eu vou dar uma parada aqui. É o mesmo caso do podcast de Riverdale do ano passado. Eu vou dar uma pausa e eu volto já quando a chuva parar. Então, dizia eu que a aritmética... Não, pera.
Então, dizia eu, a Maya, quando ela imita um narrador dos anos 50, ela tem a voz muito parecida com a Applejack. Eu queria muito poder engarrafar essa voz, porque ela é muito fofa. Não. A Maya... Não, isso também. Mas a Maya, ela é muito parecida com o Sean, né? Eu não tava falando disso, eu tava falando do Minkus, né? Era o Minkus, é o Minkus. Eu falava do Minkus, né? Então, o Minkus, na série original, ele era basicamente uma punchline. O filho dele aqui, ele é parte do grupo, ele é parte integrante do grupo, mesmo que ele não apareça nos créditos de abertura da primeira temporada, que é muito estranho, mas ele é parte integrante do grupo. E eu achei essa mudança muito legal, porque é meio que uma forma de... como é a palavra? Eu acho que é uma forma de retomar aquele conceito do Minkus original, né? Que Boy Meets World, na primeira temporada, eles ainda estavam acertando muita coisa, né? Eles ainda estavam experimentando muita coisa. Você vai ver os relatos, né, que eu até mencionei sobre a cadeira da morte, sobre a Topanga ser um total mistério até a hora da gravação, praticamente. Então o Minkus, ele sempre estava naquele meio termo entre ser a punchline, ser o saco de pancada de todo mundo, e ser de fato um amigo leal, parte da turma. O Farkle aqui, como é o Disney Channel, tudo tem que ser muito bem cimentado desde o começo, né? Eles não estão abertos para experimentação, tem que dar certo e dane-se você. O Farkle foi uma boa decisão terem feito isso com ele, né? A forma de ter um Minkus que não é 100% imbecil, né? E ele tem uma dos melhores arcos de transformação durante a série, né? Que ele começa muito goofy, muito estranho e muito cartunesco, mas você vê assim que ele tem um ponto emocional, um ponto dramático mais certo, né? Dele viver em dúvida entre a Riley e a Maya, e como ele vai amadurecendo com isso, né? Eu acho muito interessante, porque ele começa como aquele cara que é o cientista que quer dominar o mundo, e ele termina como alguém que tem uma habilidade interpessoal absurda. Eu acho uma evolução muito legal, muito bacana. A Riley e a Maya são muito diferentes, assim como o Corey e o Sean eram. A Riley é interessante porque ela eu tenho uma teoria, escuta. Vocês podem botar essa teoria pra testar também, porque eu gostaria de eu gosto de pensar que eu não tô sozinho nessa. Quando uma menina nasce parecida fisicamente com a mãe, quase sempre ela vai ser estranha ou doida como o pai, né? Porque geralmente essa é a dinâmica, né? O pai geralmente é mais maluco, mais doido do que a mãe. Quando a menina nasce parecida com a mãe, ela puxa a personalidade do pai, quase sempre. E o contrário também é verdade. E a Riley é muito isso, né? Ela é muito bonitinha, ela é muito engraçadinha como a mãe dela era, mas ela é muito doida que nem o pai dela, né? Porque só que assim, a loucura dela, ela é mais feminina e infantil, né? Eu acho que é uma boa forma de colocar, porque o negócio dela é arco-íris e corações, unicórnios, não é exagerado, né? Mas assim, é uma coisa que você percebe que é um tema recorrente nela. Ela é muito otimista, ela é muito esperançosa, ela gosta de coisas fofoletes, e ela fica falando muito que, em retrospecto, o pai dela também fazia isso, mas a partir mais da adolescência pra frente, né? A Topanga chegava... Corey, pode tocar na minha bunda, sei lá, uma coisa assim. Ele, sabe? Era mais nesse sentido. Eu não lembro dele fazer isso tanto quando era antes. A Maya é muito o Sean também. De novo, assim...
Essa série é basicamente o George Lucas. Nem poesia, ela rima, sabe? Porque é muita coisa parecida, muita coisa mesmo. De verdade, mas é legal porque rima é igual, mas é diferente. Mas é legal porque eles fazem isso funcionar de uma forma muito orgânica no desenvolvimento, no crescimento dos personagens novos e dos antigos também. A Maya, o pai dela abandonou ela quando ela era novinha, né? Então ela tem muito problema de confiança. Ela e a mãe dela tem muito a desconfiança de que a vida é muito dura e muito cruel com elas, que elas têm medo de serem abandonadas, né? É um tema recorrente e interessante. Essa série ela toca em temas muito mais realistas do que eu vi em outras séries do Disney Channel, como divórcio, como abandono de família, como, sabe, coisas assim. Eles nunca vão muito profundo como foram em Boy Meets World, porque realmente tanto eles tiveram mais tempo lá, como era uma emissora diferente, era um clima diferente, mas eles tá aqui. Você nota assim que é claramente um tema recorrente da franquia, digamos assim. E eles conseguiram adaptar isso muito bem pro canal. Eu não lembro de outra série do Disney Channel que tratasse disso dessa maneira, pelo menos não das que eu vi. Se bem que eu não vi tanto assim quanto eu lembro, né? Eu vi boa parte do Boa Sorte Charlie, eu vi todo o Live Mad, Feiticeiros de Waverly Place eu via, mas sabe? Eu via, mas quando eu comecei a ver, eu já tava tipo, isso não é realmente engraçado, sabe? Tentando lembrar de outra série do Disney Channel que eu tenha visto. Jessie, eu vi, gostei de alguns episódios. Eu acho que eu vou ter que começar a ver mais algumas sitcoms do Disney Channel. Mas enfim. E assim, eu gosto muito porque a dinâmica da Riley e da Maya, embora seja muito parecida com o Corey e o Sean, ela é muito diferente também, porque assim, o Sean, ele era mais agressivo, né? Ele era totalmente o lado errado da rua. A Maya vai por esse lado, mas poderia ter sido muito pior. Ela poderia ter sido muito mais agressiva, por exemplo. Ela é só difícil de abrir as emoções. Ela tem aquela pose de durona como um mecanismo de defesa, por assim dizer, né? O Sean teve um episódio que ele explodiu uma caixa de correio, né? Só por esporte. E é interessante que a Maya, eles dão os melhores arcos pra ela, basicamente. A Riley é muito básico, os arcos dela. Não é que seriam ruins, mas os arcos da Maya são melhores. Até porque os arcos da Maya vão se entrelaçar com o do Sean. Que quanto mais eu assisto, mais eu percebo que o Sean era o melhor personagem em Boy Meets World. Porque o Corey, muitas vezes, ele era muito babaca, ele era muito manipulador. O Sean, ele era aquele personagem mais humano, aquele personagem que... O Sean... O fato é que todo mundo gosta de um underdog, né? Aquele que vive se dando mal, que tem os seus problemas, que ninguém dá 10 centavos por ele, que ninguém bota esperança, mas que supera todas as dificuldades e vence na vida. A gente gosta desse personagem. E o Sean é esse personagem. E a Maya também é. O que me incomoda... ok, isso não é nenhum problema com a série, né? Isso, eu tenho certeza que alguém deve ter tentado fazer isso, porque o Michael Jacobs, né, no site da WWE, ele falou isso na entrevista, né? Fizeram uma entrevista com ele no aniversário do episódio que o Vader aparece, que é um dos episódios que eu vou resenhar também pro canal do YouTube, e no Odyssey também. Eu tô arrumando o canal no Odyssey. O Michael Jacobs foi perguntado se algum wrestler, algum lutador apareceria em Girl Meets World. E ele, apareceria, mas se for aparecer, provavelmente seria uma wrestler mulher, né? Porque é sobre as meninas. Ok, considera isso. Na WWE, né, no mundo do wrestling em geral, na verdade, não é só na WWE, tem a dinastia Hart, né, que
é uma família de wrestlers, basicamente, de várias gerações. Entre eles o Bret Hart, né? Bret the Hitman Hart. O sobrenome da Maia também é Hart. E a Maia é loira. E ela é durona. E na WWE, hoje, né, e na época também que a série foi feita, existia a lutadora, que era sobrinha do Bret Hart, que é a Natália, que é loira e que também tem o sobrenome Hart. E eu fico, é a faca e o queijo na mão pra botar a Natália no episódio de Wrestling de Boy Meets World. Inclusive, honrando essa tradição de ter algum tema de luta livre, porque Boy Meets World teve muito cameo de lutador, né? Assim, foram 2 lutadores, mas foram vários episódios, assim, um dos lutadores, o Vader, ele era pai de um dos personagens, e era muito perfeita a forma como eles implementaram o Vader, porque o Vader, ele era um cara grandalhão e gordão, e ele era um vilão. E o filho dele na série era o cara grandalhão, gordão, que era um dos bullies. Só que o arco deles dois era que o filho dele, o bully, ele era um cara sensível, que gostava de fazer poesia, e o pai queria que ele entrasse no negócio da família. É um arco muito interessante, assim, não é simplesmente, um lutador pra fazer cross-promotion. Não, eles sentaram e disseram, ok, o que a gente pode fazer? Quem a gente pode chamar? Quem pode adequar melhor a história? Quem a gente pode fazer mais piada? E certamente é uma das participações especiais mais memoráveis da série. Por que não teve aqui? Tipo, ia ser ideal, ia ser perfeito, ia ser muito legal. E ia ser legal, assim, até porque a Danielle Fishel, que faz a Topanga, ela apareceu no podcast do New Day, né, que é um grupo da WWE, e ela disse que depois de um tempo, né, ela namorou um cara que era ultra fã de wrestling, né, ela conhecia já por causa, de novo, ela participou da série, mas ela namorou um cara que era muito fã da série, e aí ela começou a virar fã de wrestling também, então seria muito legal ver ela, a Topanga, lutando, né? A gente teve alguma coisa parecida assim em Fuller House, né, mas não foi com nenhum nome grande assim do wrestling, não que eu lembre. Não tô lembrando agora de... porque foi só um episódio e foi basicamente uma piada, um final de episódio. Então... mas eu lembro que a Cameron Boyce... Não, Cameron Boyce é um moleque lá descendente, né? Era Cameron... A DJ, ela lutou wrestling lá. A gente poderia ver uma coisa parecida com a Topanga aqui, né? A Topanga lutando com a Natália, imagina que legal. Mas mais do que isso, lá na frente, a Maia vai descobrir que ela tem ascendência irlandesa. E a Becky Lynch não aparece. Pois é. Eu passei a série toda vendo, meu Deus, isso pode ser uma piada de wrestling, meu Deus. O Farkle dizia tipo, ninguém ouve voz na cabeça, eu ficava Randy Orton. Ou então alguém fazia um tag batendo na mão e ficava tag. Ou a Maia pulava em cima da Riley ou do Lucas pra derrubar e tal, e eu ficava Mano, tem uma menina na série que o sobrenome dela é Smichael, né? E ela é a arquirrival do Farkle. E ninguém faz uma piada com SmackDown, né? Que é o termo que foi criado pelo The Rock, que agora é o nome do programa de sexta-feira da WWE, SmackDown. Ninguém fez uma piada de SmackDown com a Smackle. Mas enfim, já discorremos dos personagens principais, né? Eles têm uma evolução muito boa, né? Eu gosto assim de ver que realmente os personagens amadurecem e assim o que eles aprendem no episódio é levado para outros episódios também, então tem essa certa continuidade que, de novo, é uma coisa que eu gosto de ver em sitcom, né? Esse grande arco que vai se fazendo, ao invés de ser
Porque assim, são episódios ainda episódicos, você pode ver um episódio solto, mas são vários temas recorrentes, então você não fica perdido assim em que ponto eles estão do amadurecimento, né? Não é que nem The Big Show Show, que é uma coisa contínua. Você pode assistir um episódio, onde um episódio termina, imediatamente o outro começa. Eu achei isso um saco. Gambit World não tem isso, pelo menos. Um dos episódios mais memoráveis, inclusive, é o episódio do bullying da Riley. E eu acho muito interessante porque, assim, é uma das primeiras vezes que ela e a... Acho que é uma das únicas vezes, na verdade, que ela e a Maya brigam feio, né? Porque a Riley não consegue abrir os sentimentos por causa do bullying. E o que eu acho mais interessante desse episódio é que eles nunca mostram quem era o bully da Riley. Eles deixam implícito que é uma menina, mas eles nunca mostram quem é. Pelo contrário, ele quando a Riley confronta diretamente a bully, ela fala diretamente pra câmera. Então, eu acho que a jogada ali foi fazer como se o público se sentisse o bully, né? Se sentisse mal, tentando atingir aquele pessoal do público que fazia bullying com alguém, talvez. Eu achei isso muito interessante, muito inteligente. Embora, nesse mesmo período, a atriz da Riley, a Rowan Blanchard, porque esse pessoal tem um nome tão enrolador de língua, eu não sei, mas nesse mesmo período ela tava no remake de Uma Dobra no Tempo, que eu resenho no blog, inclusive as duas versões. A primeira versão é muito melhor do que a segunda, mas eu divago. Ela tava no remake de Uma Dobra no Tempo e ela fazia bullying com a protagonista. A minha teoria é de que a bully da Riley era ela mesma. Eu acho que eu explodi uma artéria agora. Os personagens adultos, eles têm problemas, né? Eu vejo muito problema neles. Especificamente no Corey e na Topanga, porque o Corey e a Topanga, eles são personagens que vêm da série original, né? E na série original eles eram crianças até adolescentes e jovens adultos que ficavam fazendo piadas e que tinham seus momentos sérios, mas no geral eles eram muito bocós, eles estavam aprendendo sobre o mundo e tal. E eu acho que assim, uma parte do público queria continuar a ver esses mesmos traços, né? Então assim, o que eu acho interessante, a Topanga continua tendo aqueles surtos psicóticos dela que são adoráveis na série, mas na vida real seriam muito problemáticos, né? E o Corey é interessante porque ele enquanto ele dá aula, ele tem um estilo de atuação. Quando ele é o Corey em casa, ou especialmente quando ele vê o Sean, ele é outro personagem. Eu acho isso muito legal, eu acho isso muito fantástico. O problema que eu vejo mais é que, assim, de novo, é como poesia, ela rima. Então, assim, essa série, ela recicla episódios como se o próprio Roberto Gomes Bolanhos estivesse produzindo, sabe? Então, muito plot da série original foi reciclado aqui, né? Às vezes, só certos temas de episódios foram reciclados, como o Corey passando as luvinhas de prata pro filho dele, né? Não é um episódio inteiro sobre isso, mas existe esse momento, né, que... E esse plot, eu gaguejei muito mais agora, desculpa. Muito demais, meu Deus, cara. São 2 da manhã agora, muito bem. O Previsão do Tempo diz que a partir de agora vai começar. Tem 50% de chance de. 52% de chance de chover com trovão. Então. Vou torcer pra estar no outro lado. Tem um episódio que eles fazem basicamente o mesmo plot do original. E você pode, assim, comparando os 2 episódios, eu vou querer fazer depois uma análise mais profunda desses episódios depois em vídeo, ou talvez até em artigo, porque o YouTube não tá me ajudando esses dias. Porque, assim, você pode ver claramente a diferença
de como eles tratavam as histórias em Boy Meets World e em Girl Meets World. Em Boy, né, tem um episódio que o pai do Corey e do Eric quer ir pro jogo de beisebol entre pais e filhos, né, que é uma tradição. Só que eles não querem, porque eu acho que o Eric ia sair com a menina e o Corey ia... Eu não lembro que diabos o Corey ia fazer, mas ele não queria ir pro jogo, né? Porque era chato e tal. Coisa de moleque. E aí eles só descobrem que o pai deles foi sozinho pro jogo e que ele ficou muito chateado depois que o jogo aconteceu. Em Girl Meets World, o plot é parecido. O Corey tem a tradição com a Riley de um certo dia ir com ela pro Ciclone, né? Que é uma montanha russa. E aí, um belo dia, a Riley não quer mais ir, né? Porque ela quer sair com a Maya, alguma coisa assim. A diferença do pai do Corey e pro Corey como pai são gritantes. O pai dele não faz drama, o pai dele, tipo, meio que aceita que os filhos dele estão crescendo e que algumas coisas vão mudar daqui pra frente. Ele fica notavelmente chateado. E eles conversam sobre isso. O Corey fica fazendo birra e ele fica gritando e apontando o dedo e vendo a gravação dele com a Riley na montanha russa. O que é engraçado, mas só mostra que assim o Corey, né, e a Topanga às vezes não são bons pais. A Topanga também às vezes tem uns momentos de má paternidade nesse sentido, de não saber lidar com a situação. Bem menos porque ela é advogada, então argumentar e estar no controle da situação faz parte do trabalho dela, então ela meio que absorve isso pra casa também. Mas ela tem alguns momentos também que ela mostra que ela não é uma boa mãe. O que em parte é bom, porque mostra que ninguém é perfeito, mas por outro lado também mostra a diferença total do público e de como os episódios eram pensados nas duas séries diferentes. Vou beber água um pouquinho aqui. E outra coisa também, uma coisa que a série antiga fez, né, a Boy Meets World fez, que era muito legal, eram os episódios de paródias. Coisa que Girl Meets World também faz. O problema é que eles fazem isso cedo demais. Nem 10 episódios na primeira temporada eles já fizeram uma paródia de filme de detetive. Só que assim, esse tipo de paródia só funciona quando os personagens já estão muito bem estabelecidos e já caíram no gosto do público. O episódio que o Corey volta pros anos 50, o episódio que eles vão pra guerra, o episódio do filme noir lá pro final da série. Esses episódios funcionam porque a gente já tem um conhecimento muito bom, muito abrangente dos personagens, já sabe como é as mecânicas narrativas e as mecânicas psicológicas de cada personagem, como eles funcionam, como eles interagem entre si. E a gente, quando vê eles em outro ambiente, em outro cenário, em outro setup, é interessante ver como cada uma dessas coisas é adaptada, né? Isso funciona, mas aqui isso só vai ser merecido na última temporada, né? Que é o episódio lá que a Maya e a Riley fantasiam como seria se o Lucas ficasse com cada uma delas. Esse é o único episódio. Na segunda temporada eu tenho certeza... Não, ou na primeira. Acho que são dois na primeira, que tem um também que é legal. Esse, assim, não é merecido, mas funciona dentro do contexto do episódio, que eles vasculham os avós deles e descobrem que todos eles interagiram. Eu achei esse episódio muito legal, muito bonitinho. Não é merecido ainda, mas, sabe, é legal. Eu consigo gostar. Tô vendo aqui no roteiro agora. Sim, muita coisa familiar. A dinâmica das aulas é totalmente diferente. Em Boy Meets World,
As aulas tinham a sua função, né? Mas elas eram muito mais divididas com o resto do episódio. E aqui as aulas elas têm uma dinâmica totalmente diferente. Elas são parte essencial do episódio. Porque assim, quando o Corey está dando aula sobre qualquer coisa que seja, ele está relacionando aquilo com o que os personagens estão passando pessoalmente. E, né, eles estão falando sobre a guerra civil, o interesse sumiu! E esse é o único ponto da dublagem que eu gostei. Quando ele está falando sobre guerra civil, aí eles estão intercalando o diálogo do Corey com o diálogo dos personagens. E é isso basicamente toda a série. Eu achei isso muito legal. Mas ao mesmo tempo o ritmo dos episódios são meio zoados, porque enfim, é o Disney Channel, eles têm que reprisar, então alguns episódios fillers levam nada a lugar nenhum de novo, tipo o episódio do peixe, né, do episódio de detetive que leva nada a lugar nenhum e é um saco. Mas sim, e eles não desenvolvem certos personagens o suficiente. O que eu consigo entender, por exemplo, o Lucas. Na primeira temporada, o Lucas ele é só um interesse romântico, assim, comparando o Lucas com a Topanga da primeira temporada, é uma discrepância tonal absurda, porque assim, a Topanga, ela era incrivelmente carismática, incrivelmente interessante, tinha plots interessantes pra ela, né? Por exemplo, tem um plot que a Topanga quer ir pra casa do Corey e o Corey acha que ela tá gostando dele. E ela fica, tipo, mimando ele, dando brownie e tal, querendo ver filme com ele. Mas, na verdade, ela tá gostando do Eric, do irmão dele. Eu acho interessante que no restante da série, no restante da franquia, ninguém mais menciona isso. Só deixando no ar. Mas mostra que, assim, a Topanga era uma personagem multifacetada, né? Ela era um personagem interessante e a própria Danielle Fishel conseguia fazer a personagem funcionar. Porque ela era uma personagem estranha, ela era uma piveta hippie, ela era uma flower child, mas ela tinha uma certa profundidade que eu achava que era muito interessante. O Lucas não tem isso, ele é o cara que veio do Texas, que a Riley tem uma queda, às vezes até assustadora, porque tem uma cena que ela fica cheirando o cabelo dele enquanto ele não percebe, múltiplas vezes, mas, sabe? E basicamente isso, na primeira temporada ele é basicamente um rostinho bonito e não tem muito carisma. Sorte que o ator em si ele é carismático e com o tempo ele consegue fazer o Lucas ser um personagem interessante, especialmente quando a gente começa a aprender mais sobre o passado dele. Ver por que ele foi expulso do outro colégio, quais os problemas que ele arranjou, que é parte da personalidade dele, que eu acho muito interessante, muito legal, que vai voltando a aparecer em outros episódios também. O Lucas é um cara muito legal, ele é um cara muito legal. Ele é aquele cara assim que você gostaria de ter no seu grupo de amigos, sabe? Ele consegue ser engraçado. Cara, é impressionante como esse cara consegue ser engraçado com pouco movimento, né? Ele não reage muito, ele não faz careta, ele não ergue muito a voz, mas ele consegue ser engraçado. Ele tem um senso de timing fantástico. Mas só lá na segunda temporada que vão desenvolver tudo isso nele. A partir daí ele fica um personagem muito legal. Até a primeira temporada ele é um saco. E a segunda temporada é muito uma extensão de Boy Meets World, né? Eles começam a trazer muita referência da série original, muito personagem, muito ator. E é assim, o Disney Channel tem um lance, meio que uma regra de ter 3 temporadas pra série. A partir de 3 temporadas eles podem cancelar a série e dane-se você, né? Porque com 3 temporadas você já tem um número mínimo de episódios que você pode reprisar um episódio por dia sem cansar, né? Sem esgotar a série. E desde o começo eu acho que eles sabiam disso e por isso que eles apressaram tanta coisa, né? Eles forçaram tanto o amadurecimento nos personagens e começaram já com uma idade mais avançada do que em Boy Meets World, até porque era a idade, era o público-alvo do Disney Channel também, mais ou menos, né?
Era aquela idade, assim, pré-adolescente que tem um pouco de querer ser adolescente demais, então eles podem fazer histórias para as duas faixas etárias diferentes, amadurecendo, enfim. Mas é interessante que, assim, quando eles trazem algo de Boy Meets World, eles fazem isso de uma forma muito cuidadosa, né? Eles envolvem os personagens novos com os antigos de uma forma interessante, de uma forma inteligente, às vezes de uma forma até cartunesca, especialmente com o Eric, mas nunca é uma aparição gratuita. Nunca é uma aparição gratuita. Isso que eu acho muito legal. E às vezes, assim, é praticamente um easter egg. Tipo, o cara que teve 3 papéis na série original, que era o assistente do pai do Corey na loja. Era o... Eu esqueci o nome dele. Mas era o carequinha lá. O que é engraçado, porque a piada é que todo mundo conhecia ele, o Leonard alguma coisa. Mas era o carequinha lá que também foi um ministro, ele tem tipo 3 papéis lá. Ele tem um papel aqui que ele é um advogado, né? Então, tipo, tem aparições assim que são easter eggs. Mas quando tem uma aparição grande assim de um personagem interpretado pelo mesmo ator, é uma coisa assim, exceto quando eles trocam, né? Porque assim, na série original o Corey tinha um irmão menor que apareceu na última temporada, que era o Joshua. Ele não aparece aqui, ele aparece no último episódio de uma forma muito inteligente também. E assim, até quem não viu a série original vai entender porque eles reprisam a cena lá no último episódio. Mas quem assistiu o último episódio vai entender quem é a aparição especial que eles reprisam, né? Que eles refazem como uma rima, né? De novo, é como poesia, ela rima. Pois é. Aquilo ali, cara, eu achei um trabalho de escrita tão fantástico que... Uau! E assim, é coisa muito simples, não é nada muito complexo, mas a forma como eles frasearam tudo é muito perfeito. Quem interpreta o irmão do Josh é outro maluco, é outro cara que eu não conheço, mas eu já considero pacas. E a gente vai conhecer um pouco mais desse cara no próximo bloco, quando a gente falar um pouco mais das polêmicas que Girl Meets World trouxe para nós, porque não é uma série do Disney Channel se não sofrer a maldição do Disney Channel, né? Então, eu volto já. Você está ouvindo o podcast do Super Review Time. Acesse superreviewtime.blogspot.com. Um dos episódios mais memoráveis de Girl Meets World é quando a Maya e a Riley voltam no tempo para ver o Corey e a Topanga pivetes. Aí eles pegam a mesma cena do episódio original e botam elas ali no meio que interagindo de longe, né? É um episódio muito bom, mas a única coisa que faltou ali foi a Maya ver o Sean pivete. Eu acho que teria sido muito legal, né? Aquela cena que a Topanga faz a performance dela, o Corey lendo a poesia, aí ela passa o batom na cara e o Sean aparece e diz: usa um espelho, gata. Aquilo ali é muito legal. Enfim, sendo uma série derivada de Boy Meets World, eles tocam nesses temas mais que outras séries do Disney Channel não tocariam nunca, né? Como divórcio, abandono de família, como eu já falei. Mas eles também tocam em muitos temas delicados durante a aula. Um desses episódios é... Ok, eu vou falar o que é em voz alta. Eu acho que eu ainda vou ter que repetir porque é um negócio que soa muito surreal. Um episódio de uma série do Disney Channel debatendo a existência de Deus. Absorve isso por um segundo. Isso é muito... Uau! Muito surreal. Mas eles conseguem. E assim, considerando que
os produtores, o Michael Jacobs e o Ben Savage, são ateus, eles fazem o episódio de uma forma muito sincera, de uma forma muito bem estruturada, de uma forma que não penda para nenhum lado. E de uma forma que, principalmente, o seu público-alvo consiga entender, porque o interessante do episódio é que ele não é um episódio em si sobre definir se Deus existe ou não. É um episódio sobre respeitar a crença alheia. E quando você parte desse princípio, fica muito mais fácil de você fazer. Ainda é muito absurdo para uma série do Disney Channel, mas eles conseguem fazer funcionar. Eles expõem de uma forma que deixa aberto para sua própria opinião, né? Colocando assim, tem uma sujeira aqui na minha cadeira. Okay. O episódio também que o professor de química, porque uma piada recorrente nessa série é que todos os professores usam as suas próprias matérias para relacionar algo na vida pessoal dos alunos. Inclusive, eu gosto muito da professora de literatura que usa Cavaleiro das Trevas na aula de literatura, né? E por causa disso tem toda uma discussão sobre se ela quebrou uma regra da escola, ou se é aceitável usar quadrinhos ou não. É muito interessante esse episódio. Eu gosto muito desse episódio. Muito mesmo, demais. E o episódio que o professor de química usa o experimento de ciências para fazer as meninas se interessarem por ciência, à primeira vista parece um episódio sobre feminismo, mas meio que não é, porque nenhuma das outras meninas se sentiu menor por ter que ficar com aquele trabalho, porque a crítica dele ali era justamente que essa é a idade que, curiosamente, a maioria das meninas meio que desiste de entrar numa carreira mais científica. A crítica maior dele era essa, né? E o que o professor estava fazendo ali era basicamente um experimento em tempo real. Ele estava tirando conclusões. É interessante, gera um debate. Eu acho interessante desse episódio que ele gera um debate. Mas o episódio que realmente deu um problema nas redes sociais recentemente foi o episódio do comunismo. O que é engraçado, porque é a Disney, né? Então, né? Hollywood. Mas é interessante porque, de novo, ele sempre tem uma forma de usar algo do mundo real como meio que como uma muleta, mas a real lição não é exatamente sobre aquilo, né? Muita gente ficou, isso é propaganda negativa do comunismo, e a gente fica, sim, ainda bem, né? Mas a lição real ali era sobre a perda da sua própria identidade, porque a Riley, a Maya e o Farkle começam a querer ser iguais em tudo, né? Começam a querer todos os mesmos privilégios, e aí eles fazem literalmente um muro ao redor das carteiras deles. Eles começam a falar igual, começam a se vestir igual. E minha única crítica é só porque a forma como o Corey aplicou a prova deles não faz sentido. Porque, primeiro, você está dividindo uma letra por um número que vai dar outra letra. Ele divide A por 3 e dá C. Não. E eu acho que a forma mais efetiva dali seria, assim, tanto do ponto de vista lógico como do ponto de vista argumentativo, porque o nível intelectual dos três personagens são diferentes. Então, o ideal ali seria o Farkle tirar a Riley tirar B, uma coisa assim, não sei qual é o esquema, B+, B-, e a Riley tirar um C, e aí ele tirar a média dos três, né? Porque é isso que é a ideia que ele queria passar ali, mas ele dividiu A por 3 e deu C. Enfim. Mas é um episódio muito interessante, como ele trata a perda da identidade e usa o comunismo para isso. Eu acho que tá começando a chover. Tomara que não, porque agora que a gente começa a entrar na área bem cabeluda. Então,
Antes de eu terminar a série, né, eu por curiosidade fui atrás do Instagram de alguns dos atores, né? O Ben Savage tem umas fotos dele no Disney World, e é engraçado porque quase todas as fotos dele no Instagram ele parece Sabe quando você tá jogando, sei lá, GTA, né? Que o personagem tem aquela pose específica, você tira a foto dele em várias situações diferentes, ele tá com aquela mesma pose, né? Aquela mesma pose característica dele. Então, é basicamente isso o Instagram dele. Não importa se ele tá batendo foto com a família ou com drag queens góticas, praieiras, ele tá exatamente o mesmo tipo de roupa, a mesma pose. É engraçado demais, é hilário. O Instagram da Sabrina Carpenter é muito interessante, porque assim, é um Instagram muito básico de cantora, celebridade, adolescente, né? Mas ela tem um senso de estética, um senso de cor, um senso de ângulo que é bonito. E a Riley, ela é uma perua maconheira. A Riley virou Zé Droga. Cara, tem uma foto dela com um cigarro de maconha na boca, e um dos comentários é Girl Meets Weed. O que é engraçado, porque assim, tem umas fotos dela de peruca verde, usando umas roupas esquisitas, e tem um episódio da série que ela basicamente se veste como uma menina de Harajuku, né? Aquelas meninas de cosplay exagerado e espalhafatoso, porque ela começa a ser aceita pelos nerds. Inclusive, esse episódio é um reaproveitamento de um episódio de Boy Meets World, só que eles dão um twist diferente, que no episódio original o Corey era convidado para uma festa de nerd sem ele saber, e aí ele chegava lá e ele ficava tipo meio que querendo sair, mas ele acabava meio que se envolvendo com a dona da festa, que era a Patricinha. Aí, chuva. E aqui a Riley abraça a identidade de rainha dos nerds. É interessante. Eu acho que esse episódio influenciou ela um pouco nessa moda, mas a diferença é que, tipo... Você sabe aquela tirinha da Sarah Anderson, né? Vocês devem ter visto os desenhos dela em algum lugar na internet. Coisas que não te fazem um artista. Usar roupas esquisitas, ouvir músicas que ninguém ouviu, assistir filmes independentes, café e cigarros. O que te faz um artista? Fazer arte. Essa tirinha é basicamente a diferença dos dois Instagrams. A Sabrina Carpenter, ela é uma artista, ela faz arte, ela tem um senso estético, e qual é o nome dela? Ron Blanchard, né? A Riley, ela só quer chamar a atenção. Mano, tem uma foto dela de topless no cemitério, na frente de uma cruz. E até os comentários dela não aprovavam. Os seguidores dela ficaram tipo, escuta, mostra o teu teto onde tu quiser, mas não faz isso na frente da cruz e no cemitério, não. Por favor, tá puxando qual é o nome daquele negócio, droga? Aquele negócio que o Denis, o Pimentinha, tinha no bolso dele. Tá puxando o estilingue demais, né? Chuva. Muito bem. Eu volto já. Ok, ainda tá tendo chuva um pouquinho ali, restinho, mas eu tô a fim de terminar logo isso, que eu quero deitar cedo, pelo menos. Eu tenho que ver o Raw ainda. Da semana passada. Meu Deus, cara, eu passei tanto tempo vendo o Girl Meets World que eu mal assisti Luta Livre esses dias, enfim. Então tem isso, né? E é interessante notar que de todo o elenco, todo mundo no elenco teve um problema com o cara que fazia o Josh, né? E assim, quando você assiste a série sabendo disso, você começa a notar que o Josh realmente parecia ultra deslocado no cenário, né? Você nota muito isso no episódio da cabana de esqui, né? Que referencia fortemente o episódio da cabana de esqui da série original, claro, mas com outro contexto. E
O Josh tava... É um episódio assim que exige muita carga dramática dos atores de contracenarem, mas o Josh tá claramente deslocado ali. Ele claramente consegue sentir assim no ar que ninguém gosta dele. De fato, o único do elenco que segue ele no Instagram é o Lucas, o que combina com o personagem dele, né, de ser o cara mais gente boa. Isso porque o cara que faz o Josh, o Raya alguma coisa, foi o Bauman que achou essa informação, não lembro. O Raya Justus. O Raya, ele... Agora como eu toquei que o Raya é o cara que o Davi mandou pra guerra pra morrer, pra ficar com a Batseba, enfim. O Raya, ele é conservador. E como vocês sabem, ser conservador em Hollywood é a mesma coisa que você fazer um pacto com o demônio. Pelo menos é isso que diz o pessoal que fez o pacto com o demônio. Né? Porque em Hollywood, vocês sabem, né? Em Hollywood todo mundo tem um pacto com o demônio, ou é pedófilo, ou é estuprador, ou é comunista, ou às vezes é todas essas coisas juntas. E por causa disso ninguém ia com a cara do Uriah. E é engraçado ver a entrevista dele, que tipo, a galera cobrando da Rowan no Instagram pra ela descer o pau nele online, né? E aí ela tipo, não tem o saco pra lidar com a estupidez dele. E que é engraçado porque é uma resposta que ao mesmo tempo tira o dela da reta, né? A resposta tira o corpo dela do lugar, o corpo morto dela, ao mesmo tempo que sai com aquela arrogância de superioridade, sabe? Que é típico de adolescente de internet. E quando você vê a resposta do Uriah, é tipo, não tenho problema com ninguém, sabe? Eu gosto da Rowan, ela é uma menina muito apaixonada pelo que ela defende, eu acho interessante conversar com ela. Não tenho problema com ninguém do elenco, gosto de todos, mas, né, fazer o quê? O único que se deu bem com ele realmente era o Lucas. Né? Eu acho que o Lucas tirou alguma lição do episódio sobre respeitar as crenças dos outros, ao contrário de todo o resto do elenco, mas, né, pra sobreviver em Hollywood você tem que seguir a turminha, senão você não encontra trabalho. A Gina Carano tá aí pra provar isso. E basicamente isso. E eu acho que não vai ter mais nenhuma sequência de Girl Meets World no futuro. Eu acho muito difícil, né? Por causa dessa treta toda. Mas a menos que a Rowan tenha esteja trabalhando na Disney ainda, daqui pra lá, né? Tipo, a Raven tava... A Raven tinha um talk show ainda, não sei se ela ainda tem. Que ela até apresentava com a Whoopi Goldberg, o The View. Se ela ainda estiver trabalhando na Disney daqui pra lá, então acho que talvez tenha, eu não sei. E outra coisa também que é interessante notar, o Michael Jacobs, ele chegou em todos os atores da série original e disse, escuta, a gente tá fazendo a sequência de Boy Meets World, né, um spin-off, e se você quiser aparecer, dá um toque, né? E é dito que ele fez isso com todos os atores, né? E todo mundo, eu acho que os únicos que não apareceram foi o pai da Angela, o amigo do Sr. Turner, né? De personagem assim que era ligeiramente importante, né? O amigo do Sr. Turner, eu acho que era um negócio tão alheio ali que não... ele mesmo não quis aparecer. Nem mencionam ele nos artigos que eu li aqui. E a Rachel, né, a Maitland Ward. Eu não sei porque o pai da... Ok, foi só um fio se mexendo. Eu não sei porque deve ser as baratas que moram no computador. Eu não sei porque o pai da Angela não apareceu, né? Mas a senhorita Maitland Ward, que também apareceu em As Branquelas, eu tenho a impressão de que ela foi a única que a Disney não deixou que o Michael Jacobs chegasse perto para chamar de volta. Porque, veja bem, lá no começo dos anos 2010, a Maitland Ward começou a virar tipo subcelebridade cosplayer.
E os cosplays que ela mais fazia, né, nos eventos era de Leia Escrava e Red Sonja. A Red Sonja dos quadrinhos, não a Red Sonja do filme. E vocês sabem como a Disney se sente com a Leia Escrava, né? Eles praticamente baniram bonecos baseados na Leia Escrava. Coisa que a própria Carrie Fisher desaprovava, dicas de passagem. E depois disso, ela começou os cosplays dela eram basicamente pintura corporal. Em 2013, ela começou a postar foto nua no Snapchat e no Instagram. A série foi feita em 2014. Relatos que ela visitou o set e tal, mas perguntaram pra ela se ela ia voltar pra fazer a personagem. E ela disse: eu não posso compartilhar nenhuma informação, mas seria divertido juntar a galera antiga de novo, né? É claramente uma resposta midiática, uma resposta política, porque ela mesma sabia que a Disney não ia deixar, né? Não ia, cara. Não ia. Disney Channel, não. Não, definitivamente não. E hoje a Maitland Ward, ela tá completamente nos filmes adultos. Então, zero chance. Isso foi durante a série, eu acho. Acho que foi durante a série que ela fez essa transição total, assim. Pois é, a maldição do Disney Channel afeta todo mundo, até quem nunca esteve no Disney Channel. Ai, ai. Mas e aí? Girl Meets World é legal, você deve assistir. Sabe, pra uma série do Disney Channel, ela é melhor do que as outras, assim, ela é mais profunda em alguns termos, né? Ela é mais dramática. O problema que eu vejo nela, assim, é que ela é menos dramática do que a série original, né? A série original era muito mais dramática, mas ela conseguia equilibrar o drama com a comédia, que era muito bom. Disney Channel não pode ser tão dramático assim, né? Tem aqueles momentos assim, de drama forte, mas não é o mesmo nível, não. E assim, até a comédia escrita, assim, é sabido que hoje ninguém mais escreve comédia, né? Você pega o Caça-Fantasmas original, compara com o remake, você vai notar isso. Mas no nosso caso aqui, tem uma piada muito específica que eu lembrei de Boy Meets World da primeira temporada. Da primeira temporada, quando eles ainda eram pivetes e não tinham feito a transição para pré-adolescência. Então o Corey ainda era um moleque mesmo, tinha interesse em beisebol, não tinha interesse em garotas, etc. Ele era uma criança mesmo. Uma das piadas que tem na série, né, que ele faz é: por que a gente tem que aprender geografia? Eu não preciso saber onde ficam todas as coisas. Eu vou fazer que nem meu pai. Eu vou parar no canto e perguntar. Essa piada, ela consegue conectar crianças e adultos, né? Ela começa do ponto que a criança entende, que o adulto mais ou menos entende, e termina no ponto que o adulto entende que a criança consegue começar a notar que isso acontece realmente na minha família. Esse foi um trovão. Bem, esse tipo de piada não tem em Girl Meets World, em canto nenhum. Não tem esse tipo de piada. É uma comédia puramente para adolescentes e para fãs da série original. Minha recomendação é que você veja a série original e depois veja Girl Meets World, que assim você vai aproveitar melhor. Certamente você vai aproveitar melhor. De fato, essa série, assim... Os momentos que era puramente a série com os personagens novos, em alguns momentos era chato, era maçante, sabe? Eu ficava tipo... whatever. Especialmente nos episódios filler. Mas quando aparecia algum ator da série original, empolgava de novo. Então... Até porque, assim, essa série, ela terminou vários arcos da série original. Então... É bom é bom isso, é interessante, é legal. E ela completa de uma forma assim muito interessante, né, esses arcos. Ela completa de uma forma muito satisfatória que faz sentido no grande esquema das coisas.
E assim, até alguns personagens que eu não gostava muito, como a Eva. A primeira temporada a Eva é insuportável. E lá pra depois ela começa a ficar mais interessante. Até porque acho que ela começa a aparecer menos. Ela começa a ficar menos irritante. E até tem uma carga dramática. A atriz da Eva é muito boa, surpreendentemente. Né? Ela é uma piveta, mas ela é uma atriz muito boa. O que eu não consigo ver muito com bons olhos, especialmente porque eu sou míope, mas porque ela me lembra muito a Darla Dimple, a Shirley Temple, sabe? Essa criança pequenininha, loira, de muito talento, mas que a personalidade dela que é apresentada é muito arrogante e mandona, sabe? Eu não gosto disso. Você vê como terminar a Maísa, né, por exemplo. E aliás, já que eu falei na Darla Dimple, de Gatos Não Sabem Dançar, uma das irmãs do Corey, né, uma das atrizes que interpretou ela, eu não lembro agora quem, mas eu quero dizer que foi a segunda, ela dublou a Darla Dimple em Gatos Não Sabem Dançar, ela fez a voz de música dela. Eu não sabia disso, muito legal. Assistam Gatos Não Sabem Dançar, eu também resenho no blog. Então é basicamente isso. Sim, o último episódio é fantástico, né? O último episódio tem aquela meta-comédia, aquela comédia sobre eles mesmos, que tinha muito também na série original, porque eles chamam de liberdade até, tipo, o Minkus, ele some depois da primeira temporada e ele aparece aleatoriamente depois. Aí, por que a gente nunca mais se falou mesmo? Ele, porque eu fico daquele lado do colégio. Aí eles, a gente não vai pra lá. Tem muita piada assim sobre isso, sabe? Eu acho que eles não fizeram nenhuma sobre troca de ator, porque né, ia ser vergonhoso demais pra eles. Muita inconsistência em Boy Meets World, pela madrugada, mas essa altura a essa altura as inconsistências de Boy Meets World são tão piadas, sabe? São tão aceitáveis nesse universo que eles mesmos fazem piada sobre isso, sobre a Morgan ser duas pessoas. A forma como ele... Cara, de verdade, a forma como eles lidam com a Morgan sendo duas pessoas no último episódio é fenomenal. Tipo, o último episódio, tá? A gente vai fazer a gente vai se divertir aqui agora. Mas eles também falam, tipo, eu imagino quantas vidas a gente arruinou por causa da ideia de perfeição de Corey Topanga, ou como o mesmo cara conseguiu ser o professor de vocês e o diretor, e lá pra frente depois vocês tiveram outro professor, eles então tem essas piadas que são engraçadas, mas só quem é fã da série original, só quem viu a série original que vai entender. Então, de novo, assista a primeira série original e depois Girl Meets World, mas sabendo que Girl Meets World não é tão bom quanto Boy Meets World. Boy Meets World, ele é mais um Big Mac, é aquela coisa que você vê que é industrializada, mas que tem um preparo melhor, que tem mais conteúdo, tem mais substância, é mais gostoso de assistir. E Girl Meets World é um cheeseburger, é uma coisa mais simples, sabe, que não é ruim de gosto, mas você fica pensando que poderia ter comprado o Big Mac o tempo todo. E é basicamente isso que eu tinha hoje pra vocês. Eu tô muito cansado, vou me deitar logo. Obrigado aos padrinhos, né? Se você quiser fazer como o JC e Cauã e ajudar no Padrim. Desculpa, eu rotei, eu tô com problema de gás. Vai lá no blog, tem o link do Padrim. Se não quiser ajudar com o Padrim, tem Uau, é o sinal que eu tenho que dormir mesmo. Tem lá o QR Code, né, do Pix, se você quiser colaborar com qualquer valor aleatório. A chave Pix, para você que não quer ir direto lá, é o e-mail do blog, superreviewtime@gmail.com. Se você quiser continuar aqui no Anchor, né, se bem que você provavelmente deve estar vendo isso pelo Spotify, eu não sei, mas o Anchor tem um sistema também para dar gorjeta, né, para fazer doação assim aleatória. E se você não tiver dinheiro, não tem problema, divulga o blog, divulga o podcast, o canal, mostra para algum amigo seu, algum familiar que talvez vá se interessar. E basicamente isso. Eu sou o Capan Katsuragi do Super Review Time, e não se esqueçam de beber água e usar o cinto de segurança e olhar para os dois lados antes de atravessar a rua, e acessar o blog e se inscrever no canal e no
podcast e blá 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 blá. Eu vejo vocês depois. Você ouviu o podcast do Super Review Time. Para mais resenhas e vídeos de coisas semi-obscuras, acesse superreviewtime.blogspot.com.